Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula sobre a mineração e o ciclo do ouro no Brasil. Quando nós falamos em descoberta do ouro no Brasil, a gente já fala, Minas Gerais, né? O primeiro lugar onde se descobriu o ouro. Mas não foi. Os bandeirantes, quando eles estavam adentrando o sertão, um dos primeiros lugares onde se descobriu o ouro, ou melhor, o primeiro lugar onde se descobriu ouro no Brasil foi no litoral do atual estado do Paraná. Naquela região já haviam portugueses, principalmente bandeirantes, aventureiros, porque eles vinham provenientes da capitania de São Vicente, que é São Paulo, e eles encontraram ali o chamado ouro de faiscação. Aquele ouro encontrado no cascalho dos rios que se tira com a bateia. E a notícia da descoberta do ouro caiu como uma bomba em Portugal e logo vieram pessoas para cá. Então, assim, a cidade de Paranaguá, Guaraqueçaba, depois Antonina, Morretes, foram cidades que surgiram do dia para a noite, tá? E na região de Cananéia, né, que hoje pertence ao estado de São Paulo, também. No leito do rio Ribeira e do rio Mundiaquara. Só que esse ouro era era pouco. E do mesmo jeito que ele foi descoberto, ele acabou. Então essas cidades ficaram fadadas ao esquecimento, né? Quando foi em 1693, aí se registrou a primeira descoberta oficial de uma grande mina aurífera no Brasil. E aí em Minas Gerais. Foi na bandeira do do Antônio Rodrigues Arzão. Aqui, ó. Antônio Rodrigues Arzão, que os bandeirantes encontraram a primeira mina de ouro. E aí sim, olhando no mapa, ali na região de Minas Gerais, ok? E aí, então, descobriram que havia dois tipos de depósitos auríferos. O de ouro de aluvião, que é um ouro de superfície, ele esgota rapidamente, são as chamadas faisqueiras, porque na verdade você tem as faisquinhas de ouro, né? Então esse ouro tirado geralmente nos rios, né? E o ouro da superfície, porque ele é um ouro de esgotamento rápido. E havia o ouro das lavras, aí sim o ouro na encosta dos morros, nos barrancos, nas minas, nas grandes jazidas, nos veios auríferos. Nesses lugares era você conseguia extrair toneladas de ouro, ok? Então, como mostra na imagem aqui, já precisava ter ferramentas mais específicas, né? Era preciso fazer escavação, era preciso mão de obra especializada, porque extrair ouro numa lavra era bem mais complicado do que extrair ouro apenas com a bateia, né? Como essa imagem mostra no leito dos rios. Quando o rei de Portugal ficou sabendo, ouro no Brasil, nossa, vão me roubar, vão fazer contrabando, vão me extorquir, vão passar perna em mim. Então o rei já ficou, né? Preciso impor controle. E ele sabia que desde o acordo feito com os donatários das capitanias hereditárias, o que era encontrado aqui no Brasil, 20% era dele. Tá? Então, qual é a primeira medida que ele toma? Já em 1702, ele cria um regimento, um órgão, uma instituição, que é a Intendência das Minas. Seriam nomeados intendentes. Esses intendentes seriam responsáveis por toda o estabelecimento e a fiscalização e a cobrança dos 20%. Que daí eles ficou assim conhecido, né, o nome de quinto. É a quinta parte, ou 20% do ouro extraído. Como que funcionava? Geralmente, quem descobria a mina de ouro era um bandeirante. Um bandeirante.
E ele ia na intendência e registrava a formação de uma data. Então, o intendente ajudava lá a fazer uma medição. Imagine que isso aqui fosse uma área, né, de uma mina. Ó, essa mina, descobri. Aí era dividido em datas, que são os lotes. Geralmente, o bandeirante não era um cara rico. Ele não tinha escravos, ou se tinha, eram índios, não tinha muitas ferramentas. Então, ele recebia 2 datas para ele extrair o ouro. E as outras? As outras seriam concedidas a pessoas estrangeiras, que eles começaram a chamar de forasteiros, o que vem de fora, ou emboabas, que na linguagem indígena é ave emplumada, né? E eles daí requeriam uma data para explorar. E a intendência concedia essas outras datas aqui, né, para as pessoas que vinham de fora com recursos para explorar a mina. Em 1720 foi criada a primeira casa de fundição. A casa de fundição, ela recebia o ouro, né? Então aqui eu tenho a imagem de uma casa de fundição, né? Aqui. A casa de fundição, ela recebia o ouro em estado bruto, derretia o ouro e tirava os 20%, e aí ela transformava esse ouro no chamado ouro quintado, que são esses lingotes de ouro. Esse ouro podia ser usado. Ele não era considerado ilegal, mas o ouro bruto, se a pessoa comprasse um boi, uma galinha, um imóvel, escravos com ouro bruto, era crime. Essa pessoa podia ser enforcada, decapitada ou até exilada para a África. Pense, não era ela vai para a África, vai ficar num hotel chique, 5 estrelas. Não. A pessoa era jogada lá no meio da savana, né? Então, a coroa era muito rígida nessa questão. Quando você comprava alguma coisa com esses lingotes de ouro, era chamado ouro quintado. Então, quer dizer que ele está legalizado. Já se pagou o imposto. E ainda em 1720, aconteceu que toda aquela região era a capitania de São Vicente, de domínio dos paulistas. Então, o rei achou por bem formar uma nova capitania. Foi quando se separou a área e surgiu a capitania de Minas Gerais, exatamente por causa das minas estabelecidas ali. Aqui a gente vê todo um aparato usado para o peso, medição do ouro, controle, né, da metrópole. E quais impostos eram cobrados ali? O mais importante conhecido era o quinto, 20% de todo o ouro encontrado. A captação pagava-se por escravo. Então, era 1,6 gramas de ouro por escravo trabalhando na mina. Se o escravo fosse de uma fazenda, de um engenho de açúcar, não. Era só escravo que trabalhasse na região das minas. Se o cara tivesse 10 escravos trabalhando na região das minas, cada um ele tinha que pagar 1,6 gramas de ouro por ano, tá? Por cabeça. E aí, quando o rei achou que o quinto estava caindo muito, porque o ouro começou a diminuir a quantidade, né? Então, ele estabeleceu um pagamento mínimo, que eram 100 arrobas de ouro por ano por distrito minerador. E a derrama é assim, se os impostos acumulassem, ele estabeleceu uma cobrança imediata dos impostos atrasados. Nem que tivesse que usar violência, nem que tivesse que descer o sarrafo, nem que tivesse que sentar o cacete, ele ia fazer essa cobrança. Ah, não tem dinheiro para pagar. Confisca o que o cara tem. Leva panela, colchão, picareta, escravo, galinha, leva tudo. Tá? Então era uma cobrança imediata dos impostos atrasados. Em 1743, aí a treta fica séria. Por quê? Porque eles descobrem diamante no Arraial dos Tijucos. Era um lugar pobre. E aí descobriram o diamante de 8 faces. É um diamante que só é lapidado na Antuérpia. E aí o rei falou, cara, como que eu vou fiscalizar isso? Não dá para derreter o diamante e para pagar o quinto.
Então, ele cria um novo órgão, que é a Intendência dos Diamantes. E ali, naquela região, ele cria o chamado Distrito Diamantino. Esse distrito era de total controle da metrópole. E vem para cá um português que vai ter o monopólio do cuidado com o Distrito Diamantino, que é o João Fernandes. Esse cara, gente, o João Fernandes, ele tem uma história muito curiosa. Se vocês tiverem depois curiosidade, vocês pesquisem, porque ele comprou uma negra chamada Chica da Silva, do Padre Rolim, e estava acontecendo um leilão dos bens do Padre Rolim, e a negra estava no meio dos bens, e ele comprou essa negra. E ele se apaixonou por ela, então ele libertou ela, e ela era a esposa do cara que tinha o monopólio dos diamantes no Brasil. Resumindo, a mulher mais rica do Brasil era uma negra escrava liberta. Os filhos que ela teve com o João Fernandes, aqui, foram os homens mais ricos do Brasil até a sua quinta geração, tá? Então, ela meio que esfregou na cara da mulherada branca lá, né? Que a mulher mais rica daquela região era ela, uma negra liberta. É uma história bem legal. Então, óbvio que o dinheiro circulava, pessoas chegavam, cidades surgiam, o comércio se intensificava. No começo faltava até, vinha tanta gente que não tinha comida, não tinha casa, não tinha bens, não tinha o que atendesse a necessidade de tanta gente que chegou de repente. Mas com o tempo, a região das Minas atraiu comerciantes, padres, advogados, construtores, mineradores, comércio de escravos, comércio de carne, comércio do gado. Então, a mineração fez com que a região crescesse muito, muitas cidades surgissem, muitas profissões. Ainda nesse ano, o rei acabou com a captação, tá? E foi quando ele instituiu o tributo mínimo que eu expliquei para vocês, né? Que se não fosse pago, acumulava, e o acúmulo disso poderia gerar a cobrança da derrama, ok? Bom, diante de tudo isso que eu falei, você vai ver surgir uma sociedade um pouco diferente do que estudamos anteriormente, que é a sociedade açucareira. A sociedade açucareira era uma sociedade rural, sem mobilidade social. Agora, a realidade da sociedade mineradora é outra. E nas questões de vestibular, eles costumam comparar as duas sociedades. E a principal diferença é essa. Na sociedade mineradora, o cara pode encontrar um diamante, o cara pode encontrar um veio aurífero, e da noite para o dia ele fica muito rico. Mas também, se ele não souber administrar esses recursos, da noite para o dia ele pode perder tudo. Então, a ascensão social, ela não só é possível, como a queda social também, tá? Então, a mobilidade social existe. O número de escravos aumentou muito, o número de homens livres também, porque, no geral, a população da colônia cresce muito. Mas se a gente for analisar a quantidade de homens brancos livres que chegaram aqui, a quantidade de negros, os negros ainda superam. Então, se nós olharmos na pirâmide, vai ficar assim, ó. Os grandes proprietários, que ainda são proprietários de terra e são mineradores. As camadas médias dão uma aumentada. Você tem diversificação de trabalhadores, de filhos de mineradores que podem ir estudar na Europa. Isso acontece muito. Os trabalhadores livres, mineradores de pequenas minas, pecuaristas, comerciantes em geral, e a grande maioria ainda é a base escrava, tá? Então a escravidão cresce com a mineração. E quais as principais consequências, né, de ter descoberto o ouro no Brasil? Uma das principais consequências é o grande crescimento demográfico. Tá? A população da colônia, contando com brancos, livres e negros escravos, cresce 70 vezes o número de pessoas. Cidades como Mariana, Sabará, Vila Rica, Tiradentes, Congonhas do Campo, São João del Rei surgem assim, brotando da noite para o dia. Tá? Então aqui a gente tem uma rota, né, das cidades mineradoras. Então a gente tem aqui ó, Tiradentes, São João del Rei, Congonhas.
Olha, Brumadinho. Ixi, Brumadinho acho que nem existe mais, está debaixo da lama lá, né? Que dó. Ouro Preto, hoje Ouro Preto, né? Antes Vila Rica. Mariana, né? Então é a rota das cidades que surgiram com o ouro, ok? Então, lembrando, a sociedade mineradora, ela também é uma sociedade urbana, diferente da açucareira. E entre as consequências da mineração, a gente pode citar o desenvolvimento da arte barroca, com detalhe principalmente para o Aleijadinho, que esculpiu os 12 profetas, que está na igreja na cidade de Congonhas do Campo. E, gente, olha o que eu estou vendo. Eu tive há pouco tempo fazendo a Rota das Minas, e aqui tem uma igreja, né, que marca lá. E eu trouxe uma igrejinha, não sei se vocês estão vendo no fundo ali, ó. Vou até pegar ela, peraí. Aqui, ó. Tá? É a réplica de uma igreja barroca. E o interior dessas igrejas, ela mistura, né, pinturas no painel, entalhes em madeira, em gesso e também acabamento em ouro. Então, arte barroca com bastante destaque. Olha essa cachorrada. Olha. Nossa. É meu pitbull latindo. E então aqui nós temos também esculturas do Aleijadinho, né? Nós não vamos entrar muito em detalhe da questão de arte, porque os detalhes da arte barroca vocês podem ver depois com uma outra aula. E para terminar as consequências da mineração, além do crescimento demográfico que foi intenso, como eu já falei, o surgimento de uma classe média urbana com diversos ofícios e profissões, a formação de um mercado interno, e agora guarda isso. Numa próxima aula eu vou falar da Era Pombalina, e era o Marquês de Pombal, que estava como primeiro-ministro em Portugal. E uma das determinações que ele fez foi tirar a capital, que era de Salvador, já que a economia açucareira estava em decadência, e trazer para o Rio de Janeiro, porque era do porto do Rio de Janeiro que saíam os navios carregados de ouro e também de diamantes. Então a capital foi transferida para o Rio de Janeiro, ok? A segunda capital do Brasil, a primeira Salvador e a segunda o Rio de Janeiro. E agora, para a gente fechar a nossa aula, a questão é, quem ficou com o ouro do Brasil? Se tinha tanto ouro, tanto diamante, cadê essa riqueza? Primeiro que se você viajar para aquelas cidades do meio ali aurífero, você vai ver na arquitetura, nas igrejas, que aquela riqueza ficou impregnada ali. Algumas igrejas que eu visitei tinham ali 700 toneladas de ouro, 700 quilos. 700 quilos de ouro no altar, né? Então, sim, a colônia também usufruiu dessa riqueza. Mas muito ouro foi contrabandeado pelos padres, que faziam imagens de santo que eram ocas, enchiam ali de pepita sem pagar o imposto e mandavam para suas famílias essas imagens lá na Europa. Era o chamado santo do pau oco, era uma imagem de santo que não era maciça, para que dentro pudesse ser colocado as pedras preciosas e o ouro contrabandeado. Mas a grande quantidade de ouro foi para a Inglaterra, conforme vocês podem ver aqui, ó. Em 1703, foi assinado entre o rei de Portugal, a rainha de Portugal e o rei da Inglaterra, um acordo chamado Tratado de Methuen. Tratado de Methuen, ou de panos e vinhos. E ele consistia em: Portugal tinha que comprar tecidos e os derivados de lã, têxtil, da Inglaterra. Só que Portugal não poderia ter fábrica de tecidos. E os tecidos ingleses entravam em Portugal sem pagar imposto, sem tarifa alfandegária. Então, eram tecidos bons e baratos. Portugal, por sua vez, exportaria para a Inglaterra vinho, fabricado em Portugal.
mas com imposto. Só que no acordo não foi estabelecido que a Inglaterra não podia fabricar vinhos. Então a Inglaterra fabricava vinhos. Já Portugal não fabricava tecidos, então ela era obrigada a comprar o tecido de Portugal. Isso gerou uma dívida externa de Portugal, e alta. Então, quando o ouro chegava, saía do Brasil, o ouro chegava, ele automaticamente já ia para a Inglaterra para pagar a dívida gerada pelo Tratado de Methuen, que era um tratado muito mal feito por Portugal. Então pode ser sim que nosso ouro esteja lá nas joias da família real britânica, na carruagem que a rainha usa para desfilar quando ela faz aniversário, na coroa, nas coroas, né? Então sim, pode ser que o nosso ouro esteja sendo ostentado, e justamente ostentado, né? O tratado foi mal feito, pelos ingleses, ok? Mesmo assim, a colônia experimentou um desenvolvimento local, um crescimento do mercado interno e uma urbanização. Ok, pessoal? Então é isso sobre a mineração. Se você estiver assistindo pelo YouTube, deixe seu like e até a próxima aula. Beijos!